Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro simpósio de frente com Ozanam. Vamos agora esperar o pessoal entrar, para daqui a pouco iniciarmos esta tão bonita ação do nosso Conselho Metropolitano de Uberaba. Desde já, agradeço ao convite e desde já também agradeço a participação de todos. Aos que não me conhecem, eu sou o irmão Fábio Pereira, sou religioso de São Vicente de Paulo, sou natural do Rio Grande do Norte e estamos aqui hoje para vivermos este momento, que é uma iniciativa, volto a dizer, muito bonita do Conselho Metropolitano de Uberaba. Acredito que a nossa consórcia, meu Deus, esqueci o nome dela, Sônia, me desculpe, dona Sônia, acredito que a senhora já está por aí. Muito obrigado, viu, dona Sônia? Mais um pouquinho e nós vamos começar o nosso primeiro simpósio de frente com o Ozanam.
Esse é. Então, pessoal, agora sim, vamos dar início ao nosso primeiro simpósio de frente com o Ozanam. Vocês devem estar estranhando porque a minha câmera não está ligada. Eu estou com um pequeno problema no meu computador. Então, por esse motivo, eu não vou conseguir ligar a câmera. Mas nem por isso nós vamos deixar de estarmos juntos nesta noite, na qual, volto a dizer, estaremos unidos juntos para vivermos este momento que é promovido pelo Conselho Metropolitano de Uberaba. Que bela iniciativa! Apresentar aos nossos confrades e consórcias a figura de Ozanam, este homem, este exemplo de leigo, este homem que soube, no seu tempo, ouvir os clamores do povo e está atento aos sinais dos tempos e, guiado pelo Espírito Santo, fez uma verdadeira ação caritativa, fez uma verdadeira revolução no bom sentido da palavra. Então, assim como na noite de 23 de abril de 1823, vamos iniciar o nosso encontro rezando a oração do Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós, que ele nos guie, que ele abra o nosso coração, abra a nossa inteligência e que assim possamos, a exemplo de Ozanam, seguir Jesus Cristo cada vez mais. Então rezemos todos juntos, com muito amor e confiança. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que iluminastes os corações dos vossos fiéis, fazei com que está dando um retorno, acho que é aqui ou é aí. Então voltemos a rezar. Rezemos mais uma vez, do início. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com as luzes. Perdão. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que iluminastes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito saibamos o que é reto e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que possamos, caros confrades e consórcias, gozarmos sempre das divinas consolações do Espírito Santo. Eu sempre falo que o trabalho junto aos mais pobres, que são os nossos irmãos, é um trabalho difícil e que nós só conseguimos realizá-lo graças ao Espírito Santo, que, por meio de suas divinas consolações, que todos os dias, ao longo do nosso trabalho, ao longo da nossa jornada, ele nos concede. E quantas divinas consolações nós já não tivemos ao longo da nossa vida, junto aos membros
junto, melhor dizendo, aos nossos irmãos que nós assistimos. Quantas vezes nós já não pensamos em abandonar o nosso trabalho, mas graças às divinas consolações do Espírito Santo, nós continuamos a exercer este trabalho tão duro, mas tão bonito. Mateus, por favor, você pode começar a projetar? Porque eu não consigo acompanhar aqui como está. Muito bem. Ozanam, ele tem inúmeras frases e ou melhor, inúmeros pensamentos. E um dos pensamentos de Ozanam, que particularmente eu gosto bastante, é esse: eu gostaria de abraçar o mundo inteiro em uma rede de caridade. Nós bem sabemos que humanamente isso é impossível. Os nossos braços são limitados. E como é que Ozanam poderia abraçar o mundo inteiro em uma rede de caridade? Nós somos o prolongamento dos braços de Ozanam. Nós, por meio de nossas ações, somos aqueles que realizamos o sonho de Ozanam, envolver o mundo inteiro em uma rede de caridade. Vejam que o sonho de Ozanam é realizado por meio de nossas ações. Nós somos continuadores, realizadores deste sonho tão bonito. Abraçar o mundo inteiro em uma rede de caridade. Próximo slide, por favor. Não, Matheus, Caio, esse nós já fizemos. Não. O próximo slide é uma mão segurando um globo que diz: a solidariedade. Em dia nós ouvimos muitas pessoas falando que desejam mudar o mundo. Mas como nós podemos mudar o mundo? Eis o segredo: a solidariedade. É ela que é o combustível para mudar o mundo. Eu sempre escutei: nós devemos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Se de fato nós queremos um mundo melhor, nós queremos um mundo mais justo, nós precisamos ter essa palavra em mente: solidariedade. E para nós sermos solidários, nós precisamos, acima de tudo, encontrarmos Jesus Cristo. E é o encontro com Jesus Cristo que irá nos transformar em novos homens e novas mulheres. É muito bonito quando nós olhamos o Novo Testamento, os encontros que Jesus teve. E nós vamos perceber que cada encontro ele vai produzir uma mudança. Claro, os encontros nos quais as pessoas que se encontravam com Jesus estavam com o coração aberto. Nós vemos isso em Zaqueu, nós vemos isso em Mateus. Eu gosto de todos os chamados, né, quando Jesus chama a todos os seus discípulos. Mas para mim, o mais bonito é o de Mateus. Mateus estava sentado na coletoria de imposto. Jesus olha para Mateus e diz: vem e me segue.
Mateus não pensou duas vezes. Mateus levantou-se imediatamente e se pôs a seguir Jesus. E eu fico me perguntando qual não era a força que saía de Jesus, a ponto de fazer com que Mateus deixasse tudo e o seguisse. Que força era essa? Capaz de fazer com que um homem abandone a sua estabilidade e se ponha a seguir Jesus. A força é o amor. Jesus era amor. E nós vivemos em uma época na qual o amor não é amado. E nós, como discípulos missionários, como homens e mulheres que encontraram Jesus, nós precisamos levar esse amor a todos, a todos, independente da classe social, independente de qualquer condição. Nós somos chamados a sermos estes homens e mulheres que levam o amor de Jesus a todos os confins da terra. Nós devemos atualizar todos os dias em nossa vida o ID dito por Jesus. Nós devemos ser missionários. E é interessante quando nós falamos a palavra, quando nós falamos sobre a necessidade de ser missionário, muitas vezes nós achamos que é preciso vender tudo que nós temos e irmos para algum país distante ou para alguma região distante do Brasil. Não. Ser missionário é isso também. Mas ser missionário é, acima de tudo, evangelizar a partir do contexto no qual nós estamos inseridos. E como é difícil evangelizar a nossa casa, como é difícil evangelizar na nossa escola, no nosso trabalho, mas é preciso. Nós precisamos testemunhar o nosso encontro pessoal com Cristo. O nosso fundador, o Padre Leprevot, ele dizia: é preciso formar Cristo em nós. E a partir do momento em que nós formamos Cristo em nós, nós conseguimos transmitir a mensagem dele, o amor dele aos outros. Nós precisamos formar Jesus Cristo em nós. E a partir desse encontro, a partir dessa transformação, nós aprenderemos o que é a solidariedade. Nós aprenderemos o que é a fraternidade. Mas só aprenderemos isso quando nós fizermos o encontro pessoal com Jesus Cristo. Próximo slide, por favor. No próximo slide, eu coloquei a seguinte frase: a Sociedade de São Vicente de Paulo é, na atualidade, uma das principais instituições caritativas do mundo, estando ela presente em todos os continentes do globo. Aquilo que Ozanam sonhou, aquilo que Ozanam profetizou, hoje se faz, hoje se tornou realidade. De fato, a SSVP, a Sociedade de São Vicente de Paulo, envolve o mundo em uma rede de caridade. E nós somos pontos dessa rede. Nós somos membros, nós somos membros desta rede. E como tal, nossas ações devem, nossas ações, elas devem ser pautadas
pelo encontro que nós fizemos com Jesus. E aí sim, nós, assim como Osanã sonhou, conseguiremos envolver o mundo em uma rede de caridade. Aí sim, o nosso trabalho terá frutos. Próximo slide, por favor. Quando nós falamos de Osanã ou falamos de qualquer outra pessoa, é muito importante nós conhecermos o contexto no qual essa pessoa estava inserida. Quando nós buscamos conhecer o contexto no qual Osanã, no qual os seus amigos, no qual a Sociedade São Vicente de Paulo nasceu, nós iremos perceber o seguinte, que ela vai nascer em um período de incontáveis conturbações políticas e sociais, que faziam sofrer, sobretudo, os mais pobres. Vejam só, aquilo que nós falávamos no começo, Osanã, ele soube ouvir os clamores do tempo, ouvir os clamores do povo e guiado pelo Espírito Santo, ele agiu. Assim, também nós devemos agir. Nós, enquanto cristãos, devemos estar atentos aos sinais dos tempos e aos clamores do povo. E guiados pelo Espírito Santo, nós devemos agir. E eu sempre acho interessante que o contexto no qual Osanã estava inserido, as dificuldades são as mesmas dificuldades que nós vivemos agora. Claro que a pobreza ela vai assumir novas formas, novos rostos, digamos assim. Mas as dificuldades ainda existem. A pobreza, a fome, a miséria ainda existem. As conturbações sociais, as conturbações políticas ainda existem. E assim como na época de Osanã, ainda hoje são os mais pobres que sofrem. São os mais pobres que são vítimas das injustiças sociais, da fome, da miséria. Ou, antigamente, nós falávamos sobre os excluídos. E o Papa Francisco agora, não agora, mas no seu primeiro documento, ele fala da categoria dos sobrantes. São aqueles que de fato sobram. Eles já não estão mais nem nas margens, eles são sobrantes. E são com essas pessoas que nós somos chamados a trabalhar. Mais do que levar cesta, mais do que levar alimento, remédios, nós somos chamados a levar a estes homens e mulheres o próprio Jesus Cristo. Olha que missão bonita, mas vejam também que missão desafiadora. Eu acho muito bonito o carisma vicentino, porque nós conseguimos reunir em um mesmo carisma duas linhas: a ação e a contemplação, a oração e o trabalho. Vejam que coisa interessante. Nós trabalhamos e rezamos. Uma completa a outra. Não são linhas distintas, não. Elas são complementares. Para reconhecer Cristo no pobre, nós precisamos reconhecer Cristo na Eucaristia. Nós precisamos estar em comunhão com Ele. Caso contrário, nós vamos cair em um ativismo. Nós vamos trabalhar, 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 trabalhar. Mas as nossas obras não vão mostrar Deus. As nossas obras, elas vão mostrar o quê?
o que as nossas obras vão mostrar. Por isso, meus amados irmãos, é o nosso grande desafio conciliar a contemplação, a oração com a ação. Caso contrário, volto a dizer, nós vamos cair em um ativismo. E ativismo mata. Ativismo mata. Lembrem-se sempre qual é a missão da SSVP: a santificação dos assistidos. E para santificar os nossos assistidos, nós precisamos, volto a dizer, estou repetindo para que fique gravado em nosso coração e nossa mente, nós precisamos encontrar a Cristo, fazer um encontro pessoal com Ele, sermos transformados pelo seu amor. A partir desse amor, como missionários, nós poderemos evangelizar e buscar a santificação dos nossos assistidos. Próximo slide, por favor. Quando nós olhamos para o século XIX, nós vamos perceber que, embora Paris fosse a França fosse uma das potências da Europa, a população de Paris, a grande maioria, estava mergulhada em um estado de miséria. Contudo, os ricos e poderosos fingiam não conhecer a situação na qual seus compatriotas estavam inseridos. E assim, viviam em seus luxuosos e bem localizados palácios e mansões, enquanto muitos parisienses habitavam as periferias, residindo em fétidos casebres, sem a mínima condição sanitária, tornando suas habitações espaços propícios para a proliferação de diferentes doenças. Outros tantos habitavam as ruas, onde disputavam com diferentes animais restos de comida e um espaço para repousar suas cabeças, em meio a dejetos e outras imundícies. Tal situação era ocultada pelas sombras da cidade-luz. Como nós bem sabemos, Paris ainda hoje é conhecida como a cidade-luz. Mas nós acabamos de perceber que a tão famosa cidade-luz possuía trevas, possuía um lado oculto. Meu Deus, vejam só, a situação de Paris do século XIX não mudou muito para a situação do Brasil, das nossas cidades em 2024. Quantos dos nossos irmãos ainda hoje são obrigados a vivenciarem esta mesma situação? Quantos dos nossos irmãos hoje não passam por esta mesma situação? Tendo que dormir nas ruas, tendo que disputar comida com animais. E sempre que eu paro para pensar no contexto no qual Paris, a Sociedade São Vicente de Paulo, foi fundada, me vem na cabeça a passagem do rico e do Lázaro. E de Lázaro. E quantos Lázaros da vida real nós fingimos não ver? Por quantos Lázaros da vida real nós passamos e viramos os olhos, viramos o rosto para não vê-los? Quantos Lázaros
batem à nossa porta, pedindo um pouco de comida, um pouco de carinho, um pouco de atenção, e nós simplesmente os ignoramos. Quantas vezes isso já não aconteceu conosco? Quantas vezes isso não já aconteceu conosco? Volto a perguntar: quantas vezes isso já não aconteceu conosco? Próximo slide, por favor. Como nós bem sabemos, no ano de 1833, nasce a primeira conferência de caridade. Nós já começamos a perceber que o ambiente no qual surgiu a primeira conferência de caridade vai ser um ambiente marcado pela pobreza, pela fome, pela miséria. Nós já começamos a perceber isso. Nós já começamos a perceber o quanto aquele ambiente era um ambiente no qual muitos homens e mulheres tinham a sua dignidade, não era nem negada, era roubada. Quantos homens e mulheres não tiveram a sua dignidade roubada? Próximo slide, por favor. Antônio Frederico Ozanam e seus companheiros, como nós estamos vendo, estavam inseridos nesta triste realidade. Todavia, vejam só, ao contrário do senso comum reinante entre as elites parisienses, bem como entre muitos intelectuais e parcela significativa de estudantes universitários, Ozanam e o seu grupo de amigos mais próximos não se intimidaram diante deste cenário de morte e assim passaram para a ação, buscando mudar aquele terrível quadro. E nós nos conformamos com o ambiente, com a pobreza que nos cerca, ou nós, assim como Ozanam, assim como São Vicente de Paulo, homens que fizeram um encontro pessoal com Cristo, nós, a exemplo deles, partimos para a ação, buscando mudar este quadro de morte, de fome, de miséria. Nós, o que nós estamos fazendo? Percebam que eu estou jogando provocações, porque não adiantaria nós estarmos aqui falando de Ozanam, da Sociedade São Vicente de Paulo, falando de tudo isso e não provocar vocês a reflexão. É importante que ao findar este nosso primeiro encontro, vocês se sintam provocados a pensar e ao refletir sobre tudo isso, vocês percebam como como a sociedade São Vicente de Paulo é importante e é necessária para os dias de hoje. O quanto nós, enquanto homens e mulheres que fizeram o encontro pessoal com Cristo, nós somos importantes e necessários para ajudar os mais necessitados, que também são os nossos irmãos. Nós somos importantes não por nós mesmos, porque como diz a passagem, né? Nós somos servos inúteis, fizemos aquilo que deveríamos fazer. Eu entrei aqui rapidinho no YouTube, eu estou vendo que deu um problema no slide, vocês não estão conseguindo ler direito, parece que está um pouco mais branco. No meu aqui, eu estou conseguindo acompanhar bem, não sei o que aconteceu, mas em seguida
culpem. Então vejam a importância que teve a sociedade de São Vicente de Paulo naquela época e que ainda tem hoje. Próximo slide, por favor. No próximo slide tem a seguinte frase: mas que fazem os leigos e os estudantes como vocês para ajudar os mais pobres? Essa frase foi dita a Ozanam em um dos debates da Conferência de História. Como nós sabemos de cor e salteado, o anterior, Caio, como nós sabemos de cor e salteado, Ozanam, na época de Ozanam, nós tínhamos inúmeras conferências, que eram grupos de debate. Nós tínhamos conferência de direito, conferência de história, da qual Ozanam fazia parte. E esse mesmo, Caio, isso. E era comum os debates, né? E um belo dia, Ozanam discutindo com um jovem San-Simoniano, esse jovem faz essa provocação a Ozanam. E você, leigos e estudantes, como vocês ajudam os mais pobres? Meu Deus, que pergunta capciosa. Que pergunta difícil para nós. Essa pergunta que foi feita a Ozanam, ela também nesta noite, ou melhor, ao longo da nossa vida, nos é feita. E nós? O que nós temos feito para ajudar os mais pobres? Falar, debater, é importante para criar a conscientização, como nossa amiga Selma falou aqui. O confronto suscita a autoanálise. Olha que frase bonita, de fato. Ozanam, ao ser confrontado com essa pergunta, eu tenho certeza, ele se questionou. E aí, aquela semente que já estava plantada em seu coração, como nós vamos ver daqui a pouco. Os pais de Ozanam eram um casal que também vivia a caridade, praticava a caridade. E Ozanam cresce nesse ambiente marcado pela caridade. E aquela semente, aquela vocação que estava plantada no íntimo do coração de Ozanam, a partir desta pergunta, ela vai desabrochando. Ozanam se questiona. Ozanam se incomoda profundamente. Mas esse questionamento de Ozanam não fica apenas na esfera intelectual, não. Ele decide partir para a ação prática. Mas como Ozanam poderia fazer algo? É aí que entra um segredo que muitos não compreenderam. Ozanam, ele, por ser jovem, tem a força da transformação, tem a vitalidade. Mas é preciso que essa força, que essa vitalidade seja acompanhada pela experiência. Olha que coisa interessante. E isso fica de aviso para todos nós. Quantas vezes em nossas conferências nós temos alguém que já é vicentino há muito tempo e alguém que acaba de chegar. Aquele que já está há muito tempo, ele deve acolher, ensinar, ajudar. O que acaba de chegar, ele deve ouvir, abrir o coração aos ensinamentos daquele que já tem um certo tempo de caminhada. Mas quantas vezes
não acontece o contrário. Aquele que já está há muito tempo acha que o novato, vamos dizer assim, vai tomar o seu lugar. O novato que acaba de chegar também, muitas vezes, por ser jovem, por ser destemido, acha que pode fazer tudo. E quando nas nossas conferências nós temos esse posicionamento daquele que já está há muito tempo, que acha que sabe tudo, que não precisa de ninguém, e o jovem que acha que também pode fazer tudo e não precisa de ninguém, nós teremos um conflito. E isso, meus amigos e minhas amigas, mata as nossas conferências. Nós precisamos unir a experiência e a força da juventude. Eis o segredo para que os nossos conselhos, as nossas conferências sejam fortes. Unamos a experiência e a força transformadora da juventude. Ozanam, que não era bobo, ele fez isso. Próximo slide, por favor. A quem ele vai recorrer? Ele vai, juntamente com seus amigos, ele vai recorrer ao chamado Emanuel Bai, chamado carinhosamente por eles de Pai Bai. E é bonito que Ozanam nos ensina algo muito interessante. É o anterior, Caio. Ozanam nos ensina algo muito interessante. A caridade, ela não é algo que possa ser privatizado, algo que possa ser só minha. Não. Todos nós somos chamados a praticar a caridade. Veja o que Ozanam fez. Ele foi questionado, ele poderia muito bem, de forma solitária, iniciar um trabalho caritativo. Mas ele sabe que o grupo é mais forte. Como tem aquela música, um mais um é sempre. Não, um mais um é sempre mais que dois. Algo assim, não me lembro bem. Ozanam reúne um grupo de amigos que tinham a mesma força, a mesma vontade e vão ao encontro de Emanuel Bai. E ao chegarem na casa de Bai, eles expõem aquilo que estava no seu coração. Emanuel Bai, como homem experiente, escuta, acolhe e decide ajudar aqueles jovens. Anteriormente, nós falávamos da união, da importância da união entre os mais jovens e aqueles que já têm uma certa experiência. Como nós bem sabemos, Ozanam, ele é considerado como o principal fundador da Sociedade de São Vicente de Paulo, mas ele não foi o primeiro presidente. O primeiro presidente, quem foi? Emanuel Bai. Vejam nisso um gesto de humildade de Ozanam, mas também um gesto, digamos assim, de esperteza. Por quê? Porque Ozanam, com certeza, ele pensou o seguinte: vamos convidar, melhor dizendo, nós vamos convidar Bahia para ser o primeiro presidente, porque ele já tem uma experiência. Ele nos indicará o caminho que nós devemos seguir. Olha que coisa bonita. Experiência somada à força transformadora da juventude. Aos jovens que estão aqui, paciência com os mais antigos, paciência com aqueles que, que antecederam vocês nas conferências. Talvez este homem, esta mulher, que você ache insuportável, chata,
tenha tanta coisa para te ensinar. Basta que você tenha um coração humilde para acolher estes ensinamentos. Vocês, mais velhos, que estão aqui hoje me ouvindo, também tenham paciência com esses meninos e meninas que estão chegando agora. Vocês um dia também já foram jovens. Vocês também tiveram essa impaciência, essa vontade de fazer, mas com o passar do tempo, vocês aprenderam e acabaram desenvolvendo uma virtude chamada paciência. A paciência tudo alcança, já nos diz Santa Teresa. Então, não esqueçam, a força da juventude deve andar lado a lado com a força, com a experiência. Um apoiando, um suportando. É interessante que até mesmo esse termo suportando, infelizmente, nós entendemos de uma maneira errada. Quando nós falamos de suportar, sempre nos vem à cabeça algo negativo. Poxa vida, eu tenho que suportar o irmão Fábio falando isso que eu já ouvi. Mas o real sentido do suportar é dar apoio, é ser suporte ao outro. Então, jovens e mais experientes, suportai-vos uns aos outros, tenham paciência, sejam, de fato, suporte. Um suportando o outro. E é interessante que eles vão ao encontro de Bahia, têm o encontro, conversam, dialogam e vejam como são as coisas. Nada é coincidência. Tudo é providência. Porque nesta noite de 23 de abril de 1823, nós, além de comemorarmos a primeira conferência, ou melhor, comemorarmos o início da Sociedade São Vicente de Paulo, nós também estávamos, melhor, da Conferência de Caridade, nós também estávamos, ou melhor, eles estavam comemorando o aniversário de Ozanam. Olha que coisa bonita. Uma dupla comemoração. Comemorava-se o início de um projeto que envolve o mundo inteiro em uma rede de caridade, mas também comemorava-se o aniversário de Ozanam. Eu acho que eu falei para vocês 1833, 23, mas é 33. E às vezes a gente fala rápido e pode gerar uma certa confusão. Mas veja que coisa bonita. Duas festas em um mesmo dia. Que beleza. Mas uma pergunta veio em mente. Mas que pergunta é essa? Por onde começar? Como assim? Ozanam teve a inspiração, reuniu seus amigos, vai no apartamento do pai Bahia. Bahia aceita ajudar. Surge a conferência. Assim como nós, eles iniciam a reunião rezando a oração do Espírito Santo, que tudo frutifica, que tudo vivifica. Mas por onde começar? Essa era a pergunta que pairava no ar. Próximo slide, por favor. Mas é aí que vai entrar em cena a irmã Rosélie Rendu, filha da caridade. E é bonito que eu volto a dizer, nada é coincidência, tudo é providência. Inclusive
a entrada em cena da irmã Rosalie Rendil, porque isso nós podemos até falar que é uma pré-figuração do que hoje nós conhecemos como família vicentina, que reúne inúmeros ramos. Olha que coisa bonita. No início da Sociedade São Vicente de Paulo, nós já tínhamos uma prefiguração desta união. Tínhamos os leigos da SSVP dialogando, trabalhando lado a lado com ninguém menos do que uma filha de São Vicente de Paulo, uma filha da caridade. E quem melhor do que uma filha de São Vicente de Paulo, uma filha da caridade, para introduzir, para ensinar este grupo de jovens o caminho das pérolas. Olha que coisa bonita. Isso é muito interessante, porque Deus vai agindo. Deus, ele age. E nós vemos sinais da ação de Deus desde o início da Sociedade de São Vicente de Paulo. E assim também é na nossa vida. Deus, ele age em nossa vida. Mas muitas vezes nós não somos capazes de ver aquilo que Deus faz conosco, porque nós estamos muito preocupados com tudo e esquecemos, como o irmão Agino uma vez me falou, quando eu cheguei em São Paulo, visitando a Cracolândia, o irmão Agino falava: irmão, é preciso espiritualizar os acontecimentos. Eu nunca esqueci desse termo, espiritualizar os acontecimentos. Então, nós temos este encontro, Ozanam e o seu grupo, com a irmã Roseli. E a irmã Roseli tem um detalhe: ela desenvolvia o seu apostolado em um dos bairros mais pobres e mais violentos de Paris. Um bairro no qual muitos tremiam só de ouvir falar o nome. E lá então era impensável. Mas a irmã Roseli, ela tinha carta branca para entrar lá. A irmã Roseli era amada, assim como nós somos amados pelos nossos irmãos que nós assistimos. Eu sempre falo, os membros da SSVP, quando são, quando têm o coração aberto, quando são generosos, quando amam, nós temos acesso livre a qualquer lugar, a qualquer casa. Nós frequentamos casas, espaços que muitos políticos nem sequer conseguem entrar. E nós conseguimos. Mas por quê? Porque nós fizemos um encontro com Cristo e sabemos que Jesus está nos mais pequeninos. Tive fome, tive sede, estive preso, estive nu. Mas, Senhor, quando te vimos assim, olha só, quantas vezes nós não encontramos o Cristo, socorremos o Cristo e voltamos para casa, batemos nosso peito e dizemos: Senhor, somos servos inúteis, não fizemos nada mais que a nossa obrigação. Vejam só, isso nós nunca podemos esquecer disso. Somos apenas servos inúteis, não mais do que isso. Somos servos
inúteis. Assim, o grupo de Ozanam definitivamente bateu a porta certa, como nós acabamos de falar. A irmã Rosalie Rendy, ela acolheu os confrades, assim como os discípulos, olha que coisa bonita, ela mandou-os de 2 a 2 pelas ruas do bairro de Mufertá. Mas, claro, que antes de mandar, ela deu algumas orientações, ela preparou, ela aconselhou. Vejam que coisa interessante. Próximo slide, por favor. No próximo slide, vocês vão ver um homem chamado Jean Léon Léprevost, o nosso fundador. Eu sempre digo que nós não podemos falar de Sociedade São Vicente de Paulo sem mencionarmos a figura do então confrade Jean Léon Léprevost. Mas por quê? Primeiro, o que hoje nós conhecemos por Sociedade São Vicente de Paulo, como dito no começo e visto no começo, ela não nasceu com esse nome. Não. O título era Conferência de Caridade. Já haviam tantas conferências, como também nós já vimos, conferência de história, conferência de direito. Então surge a conferência de história, que mais do que falar sobre, ou melhor, surge a conferência de caridade, que mais do que falar sobre caridade, buscava viver, praticar a caridade efetivamente. Então vejam, o confrade Léprevost, homem de 30 anos, natural da pequena Côte-de-Becancourt, lá na Normandia, em 4 sugeriu, no dia 4 de 34, de 1834, ele vai sugerir a mudança na nomenclatura daquela confraria, daquela conferência, para que ela passasse a ser chamada Sociedade de São Vicente de Paulo. A proposta ela logo foi aceita. E assim, São Vicente de Paulo tornou-se o patrono daquele grupo, evidenciando assim de forma concreta e de forma clara o carisma da SSVP. Olha só que coisa interessante. E é bonito que o confrade Léprevost, lá na frente, torna-se padre. Padre Jean Léprevost. E mais do que um padre, ele torna-se um fundador de uma congregação da qual, graças a Deus e pela graça de Deus, eu faço parte. O padre Léprevost, assim como São Vicente de Paulo, assim como Ozanam e assim como tantos outros santos, ele tem tinha uma capacidade de ouvir e interpretar os sinais dos tempos e a partir da inspiração do Espírito Santo ele agia. Mas por que eu estou dizendo isso? Vamos lá. Ainda com o Frade Léprevost, ele percebeu a necessidade de que surgisse um grupo dentro da SSVP que se dedicasse integralmente aos pobres. Mas, irmão, o senhor quer dizer que a Sociedade São Vicente de Paulo da época não dava conta? Não, não é isso. Eu quero dizer o seguinte, que os membros da conferência, a maioria deles, ou melhor, os membros da SSVP inicialmente, a maioria era composta por estudantes. E quando as aulas acabavam, estes estudantes, eles voltavam para suas casas, e eu naturalmente de férias, e como ficava o trabalho com os mais pobres. Olha a inspiração do Léprevost, do ainda confrade, é que é preciso que surja um grupo
que se dediquem integralmente. E assim vai surgir os irmãos de São Vicente de Paulo, hoje, Congregação dos Religiosos de São Vicente de Paulo. E é bonito que o nosso carisma, ele tem como missão, o nosso lema é que de todas as maneiras o Cristo seja anunciado. E temos como missão a evangelização dos meios populares. E tem uma frase muito bonita do padre Leprevon, um pensamento, que ele diz que nós devemos, a congregação surge para cuidar daqueles que escapam do zelo da paróquia. Como nós bem sabemos, aqui não é uma crítica às paróquias, não. Prestem atenção no que eu vou dizer. Quando o padre Leprevot diz que escapam do zelo da paróquia, ele quer dizer o seguinte, que é preciso que surja um grupo que se dedique dos que escapam o zelo da paróquia. Por quê? Porque o pároco, diante de tantas atividades, ele não consegue ir ao encontro de todos. Por isso que nas nossas paróquias nós temos, ou melhor, na nossa congregação, temos padres e irmãos. Em nossas paróquias moram padres e irmãos. É um diálogo. Onde o padre não consegue ir, nós temos o irmão que vai. Olha que coisa bacana. Olha que coisa bacana. Próximo slide, por favor. A pergunta é: nós estamos fazendo toda essa introdução e alguém deve estar pensando, tá, do tema do simpósio é de frente com Ozanam. Tá, mas cadê Ozanam ainda? Se falou de Leprevot, se falou da irmã Roseli, do pai Bahia, do dia da fundação, mas nós não falamos ainda de Ozanam. Vamos entrar na figura de Ozanam agora, porque é necessário contextualizarmos, porque não existe um homem ou uma mulher sem um contexto. Não. Todos nós estamos inseridos em uma realidade específica. E ao conhecermos a realidade na qual nós estamos inseridos, nós passaremos a nos conhecer e conhecer o outro melhor. Próximo slide, por favor. Vejam só. Frederico Ozanam, principal fundador da SSVP, nasceu em Milão em 23 de abril de 1813, sendo filho do médico João Antônio Ozanam e de Maria Nantas. Seu pai era um médico famoso, mas isto não o impedia de ter compaixão pelos indigentes, a quem cuidava com a mesma dedicação que tratava os nobres da época. Olha que coisa interessante. Vocês lembram que há pouco tempo nós falávamos que Ozanam ele vai crescer em um ambiente marcado pela caridade. O pai de Ozanam, um médico muito importante da época, assim como cuidava de ricos e pessoas que poderiam pagar, ele também dedicava parte do seu tempo a atender os mais pobres. Então vejam que a caridade era algo muito comum naquela casa. Então, Ozanam nasce nesse ambiente marcado pela caridade. Não só da parte do pai, mas também da parte de sua mãe. E é bonito, tem uma passagem dos dois que diz o seguinte: me parece, me falha a memória, mas me parece que a mãe de Ozanam
havia escorregado de uma das escadas que dava acesso à casa de algum assistido. E o pai falou para ela: olha, não vai mais visitar, descansa, tudo bem. Mas quem disse que ela escutou isso? Ela foi visitar e, voltando, ela encontra o seu marido. Ele olha para ela olha para ele, os dois pegam na mão um do outro e voltam para casa alegremente. Vejam a força da caridade, vejam a força do amor. O Papa Francisco, não podemos esquecer, constantemente ele fala em uma igreja em saída, em uma igreja samaritana. Nós, como vicentinos, como membros do carisma de São Vicente de Paulo, que é um carisma inspirado pelo Espírito Santo, nós precisamos constantemente sermos esta igreja em saída, esta igreja que vai ao encontro dos mais pobres que sofrem, dos marginalizados, dos sobrantes. Nós precisamos ir ao encontro destes homens e mulheres, mas para irmos ao encontro deles, nós precisamos ter uma espiritualidade encarnada, uma espiritualidade baseada em Jesus Cristo. Nós precisamos nos formar, precisamos perder tempo, entre aspas, nos formando, estudando. Quando nós nos formamos bem, nós podemos ajudar melhor, formar melhor. Então, eu volto a agradecer, eu volto a exaltar esta iniciativa do Conselho Metropolitano de Uberaba de proporcionar este momento de formação para além das ECAFOS. Vejam que iniciativa bonita. Como seria bom se os nossos conselhos particulares centrais promovessem momentos formativos como esse. Como seria bom. Ao Conselho Metropolitano de Uberaba, parabéns. Como eu não conheço a todos do Conselho Metropolitano de Uberaba, só conheço algumas pessoas, eu agradeço a Sônia, mas este convite, ou melhor, este agradecimento estende-se a todos. Então, próximo slide, por favor. Naturalmente, ele vai estudar, e quando o Ozanam conclui os seus estudos, ele vai para, ou melhor, quando ele conclui o colegial, na época chamava de colegial, ele vai para Paris. Ele chega em Paris em 1831. E lá em Paris ele vai cursar direito na Sorbonne, que era uma das mais importantes universidades da Europa, na França. E após concluir os seus estudos, Ozanam também ele vai desenvolver uma carreira como professor lá. E na Sorbonne também ele adquire o seu título de doutor e também o seu título de professor titular. Por favor, próximo slide. E como nós bem sabemos, Ozanam, ele também vai casar. Ele casou. Ele encontrou uma mulher por quem se apaixonou profundamente e resolveu unir-se a ela. E o nome da sua amada é Amélia. Com Amélia, Ozanam vai ter uma filha chamada Maria. Olha que coisa interessante. Ozanam foi um marido e um pai dedicado. Ozanam foi um marido e um pai exemplar. Ozanam é
para os confrades um exemplo de como ser esposo, de como ser pai. Muitas vezes eu já ouvi vários confrades e consórcias reclamando que não tem tempo, reclamando que tem muitas atividades e não consegue dar atenção à família, não consegue dar atenção ao apostolado, às reuniões, às conferências. Mas Osanã é para, eu sempre digo, Osanã é para estes homens e mulheres um exemplo, porque era professor, era estudioso, era um intelectual, tinha muitas viagens, muitos compromissos, mas mesmo assim ele tinha tempo para ser um bom esposo e um bom pai. Eu disse que Osanã é um exemplo para os confrades, mas é também um exemplo para as consórcias. Vocês, consórcias, devem ser boas esposas e boas mães. E como seria bom termos casais de confrades e consórcias que se inspiram, obviamente, na Sagrada Família, como principal modelo, como na Trindade também, de união, mas também se inspiram nos pais de Osanã, se inspiram no casal Osanã e Amélia. Como seria bom. Osanã, mesmo muito ocupado, ele era romântico. Ele era alguém que não tinha medo de demonstrar o seu amor para sua esposa. Osanã era alguém que não tinha medo de demonstrar seus sentimentos. Ele falava abertamente e a sua esposa sabia o quanto ela era amada. Um dos erros que nós cometemos é deixar que saia das nossas vidas quem nós amamos sem que nós tenhamos a coragem de falar para ela: eu te amo. Quantos amigos, quantos familiares faleceram e o eu te amo ficou preso à nossa garganta. Nós não tivemos a coragem de falar para eles enquanto estavam vivos. Depois que morreram, nós passamos a pensar, por que eu não falei eu te amo? Não tenhamos medo de demonstrar os nossos sentimentos a quem nós amamos. Não deixem que saiam de suas vidas alguém que você ama sem falar eu te amo a um pai, a um irmão, a uma irmã, a um sobrinho, a um filho, a esposa, até mesmo a um amigo. Não tenham medo de demonstrar amor. Vivemos em um mundo marcado pelo desamor. O nosso principal exemplo de amor é Jesus, que morreu na cruz de braços abertos por mim e por vocês. E São João da Cruz tem uma frase muito bonita que diz: o amor é a capacidade de se despojar pelo amado. E Jesus fez isso. Ele se despojou por nós. Mesmo sendo de condição divina, ele se fez igual a nós, com exceção do pecado. Jesus não pecou. Próximo slide, por favor. Olha que coisa bonita. Um trecho da carta de Osanã à sua esposa. Ele tinha viajado, mas mesmo assim, ele não deixou de demonstrar o seu amor. Vejamos. Olha-me, minha amada. Não vês que estou, como de costume fazer, toda manhã, ajoelhado junto a ti,
com a cabeça apoiada em teu ombro e buscando um desses olhares de bondade que iluminam o meu dia. Hoje de manhã acordei com essa melancolia. Fui à missa e fiquei mais aliviado. Um trecho tão pequeno, mas tão rico em detalhes e que nos diz tanto, tanto. Vejam só, hoje de manhã acordei com essa melancolia, fui à missa e fiquei mais aliviado. Como seria bom se nós, com frades e consórcias, em nossas melancolias, em nossas tristezas, em nossas dores, procurássemos a igreja, a missa, assim como fez Osanã. Como seria bom buscarmos a solução para os nossos problemas, não nos lugares errados, mas em Jesus, na igreja. Como seria bom. Eu tenho quase certeza que alguma das consórcias deve estar ouvindo agora e pensando: meu Deus, como eu gostaria de receber uma cartinha dessa, um bilhetinho desse. Como seria bom ganhar pelo menos um eu te amo do meu esposo. E eu jogo uma pergunta. Já que você não recebe, você tem dado a atenção devida ao seu esposo? Já que Ossanã é modelo para os confrades e consórcias, vocês estão, assim como Ossanã, demonstrando carinho, demonstrando amor para quem você ama? Ele diz o seguinte: Jesus está disfarçado na casa, na sua casa. Um homem bebia muito e a sua casa tinha vários problemas, várias desavenças, e ele resolveu procurar um monge, alguém muito espiritualizado, alguém que tinha uma espiritualidade muito encarnada, alguém que de fato conhecia e buscava viver aquilo que Jesus Cristo propôs, alguém que fez o encontro pessoal com Cristo. E ele vai ao encontro deste homem e este homem olha para ele e diz: Jesus está disfarçado em sua casa. Olha só, Jesus está disfarçado em sua casa. E agora? Como é que a gente vai descobrir quem é Jesus? Ele reúne toda a família e fala aquilo que o monge disse, que Jesus estava disfarçado na sua casa. Todo mundo começou a se questionar. Quem é, quem não é, quem é, quem não é? Meu Deus, será que Jesus é a minha sogra? O homem pensou, mas eu maltrato tanto ela. Ah, eu vou começar a tratar melhor a minha sogra. E, de fato, começaram a se tratar melhor. E assim, aquela casa que antes vivia um inferno, tornou-se um lugar tranquilo. E todos foram para a missa, na qual o padre estava lá presidindo. Quando o padre viu, ficou feliz. Depois voltou, a missa acabou, ele foi ao encontro dessa família e olhou e fez: meu Deus, que bom que vocês estão aqui. Vocês descobriram o segredo. Jesus está em cada um de vocês. E como seria bom se nós também descobríssemos este segredo. Jesus está em cada um de nós. É bonito quando nós olhamos o relato da criação e percebemos que nós fomos criados à imagem e
semelhança de Deus. Vejam, meus amigos, que coisa bonita. E quantas vezes nós esquecemos disso? Próximo slide, por favor. Está acabando. No próximo slide, nós temos a seguinte frase: Ozanam testemunhou ao mundo que é possível amar e servir a Deus e ao mesmo tempo estar inserido na sociedade e fazer as mudanças necessárias e ainda ser um homem dedicado à família. Ou seja, Ozanam nos ensinou que nós podemos sim ser. Nós podemos trabalhar, nós podemos estudar. Vocês que são casados podem viver uma vida de casados, uma vida em família e mesmo assim ter tempo para as coisas de Deus. Olha que coisa bonita. Quantas coisas não aprendemos nesta noite, quantas coisas não relembramos nesta noite. Poderíamos ficar horas e horas aqui falando. Hoje, como vocês puderam perceber, foi só uma introdução. Conhecemos o contexto de Ozanam, conhecemos o padre Leprevot, claro, que eu não poderia deixar de falar do meu fundador, porque, como nós falamos no Nordeste, nós precisamos puxar a brasa para o nosso peixe. E falar do padre Leprevot é, para mim, motivo de alegria e de orgulho, porque o padre Leprevot é o meu pai. Foi ele que fundou esta congregação, que de fato é um projeto de Deus. Isso é muito bonito. Então, neste primeiro encontro, nós fizemos essa introdução geral, nós vimos que todos nós somos responsáveis, somos prolongamentos dos braços de Ozanam, que desejava abraçar o mundo inteiro em uma rede de caridade. Nós vimos também hoje a importância de fazermos um encontro pessoal com Cristo e este encontro nos transformar. Nós não podemos ir ao encontro do outro, nós não podemos fazer o bem se nós, ou melhor, nós só podemos fazer verdadeiramente o bem movidos pelo amor. E quem é o amor? É Jesus. Eu sempre falo o seguinte: ONG para cuidar com todo respeito, ONG para cuidar de árvore, de animais, nós já temos muitas, mas um grupo, ou melhor, grupos, para cuidar, para falar do amor, nós temos poucos, diante da precisamos buscar anunciar que Jesus verdadeiramente venceu a morte, que Jesus verdadeiramente venceu a morte. E se Jesus venceu a morte, os nossos problemas, as nossas dificuldades não são nada diante daquilo que ele pode fazer. Então, meus amados irmãos, não nos esqueçamos, nós não somos distribuidores de cestas, nós não somos uma ONG, não. Nós somos um grupo que busca santificar os nossos assistidos. Infelizmente, vou falar baixinho aqui para ninguém escutar, mas infelizmente, muitos de nós esquecemos disso. Muitos de nós esquecemos a nossa real missão, que é santificar,
que é levar Jesus Cristo, que é como o Padre Leprevaux nos diz, é formar Jesus Cristo em nós. E para finalizar esta noite, nós não podemos deixar de mais uma vez agradecer ao Conselho Metropolitano de Uberaba por esta tão bonita e necessária iniciativa. E para finalizar, agradeço também a todos vocês que com muita paciência me escutaram. E eu estou vendo aqui que tem gente até do Nordeste, lá do meu Nordeste. Olha que coisa boa. Então, minha gente, muito obrigado. E, para finalizar, rezemos um Pai Nosso. Eu sempre gosto de dizer que no Pai Nosso nós formulamos 7 pedidos a Deus. Reconhecemos que Deus é nosso Pai. Se Deus é nosso Pai, todos nós somos irmãos. E se somos irmãos, devemos nos amar, nos proteger, estarmos em comunhão. E outra coisa, esses 7 pedidos que nós formulamos a Deus, Ele só nos atende porque Deus é Pai. Se Deus não fosse Pai, Ele não nos ouviria. Outra coisa linda, vejam como nós somos amados. Deus enviou o seu Filho até nós. O Verbo se fez carne, passou a habitar em nós. Ou melhor, passou a habitar entre nós. Jesus, ao se fazer homem, ele revela a face do Pai e nos ensina como ser homens e mulheres. Jesus é um modelo, é um modelo para nós. Um modelo não, é o modelo. O modelo que nós devemos seguir. Então, rezemos um Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdão, minha gente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Olha só, vocês estão percebendo o que eu fiz? Ao rezar o Pai Nosso, eu propositalmente confundi algumas palavras para ver se você aí do outro lado está de fato meditando naquilo que nós rezamos no Pai Nosso, ou se você simplesmente entrou naquele modo automático e simplesmente reza Pai Nosso que está no céu, sem refletir naquilo que nós rezamos. Vejam que eu tenho certeza que alguns nem perceberam que eu errei, porque infelizmente nós já caímos no modo automático. Agora rezemos com muita tranquilidade, meditando aquilo que nós estamos falando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Para finalizar, mais uma coisa: não esqueçamos que este ano é o ano dedicado ao nosso fundador, Padre Leprevaux.
e com certeza em outras oportunidades nós poderemos meditar, conversar sobre o nosso fundador. Já fica a dica, viu, Sônia? Próximo, estamos aqui, só chamar. E para finalizar, não esqueçamos a nossa mãe, a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais uma vez, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E aquela saudação tão bonita: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus nos abençoe, Deus nos envolva em seu imenso amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça e permaneça sobre vós e suas famílias. A bênção de Deus Pai, do poder amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.